Olá, amigos do LAC Concursos, estamos aqui, professor Marcelo, mais uma missão dada pelo pessoal, Manuel, professor Luiz, nos convocaram para a resolução da prova da SEDUC, que no meu caso é facinho, né, pessoal? Eu dei uma olhada lá, nossa parte, né, História, Geografia de Mato Grosso, foram 2 questões de Geografia de Mato Grosso que nós vamos resolver aqui com vocês. E eu achei a prova nesse ponto fácil mesmo, tá bom? Então vamos resolver, vamos gabaritar esse negócio que é tranquilo. Olha só. Bom, primeiro, moçada, eu resolvi colocar aqui para vocês, resolvi colocar o quê? A prova da SEDUC, certo? Está aqui a prova da SEDUC, tranquilo, foi o caderno de prova que vocês tiveram lá, tá? Todo mundo com as questões. E vocês perceberam que as minhas questões foram as de número 24 e 25, certo? Está aqui a primeira delas. Pessoal, a hora que eu vi essa questão aqui, eu falei, cara, essa questão aqui é baba. Porque todo mundo se lembra que quando a gente falou de Geografia de Mato Grosso, divisão regional do Brasil, nós estudamos 3 divisões. A divisão político-administrativa, que são 5 macro-regiões, 27 unidades da federação, sendo 26 estados e 1 distrito federal, e as 5 macro-regiões, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Você sabia que isso aqui não era? Nós estudamos os 4 Brasis, do professor Milton Santos, certo? E vocês se lembram que nos 4 Brasis você tem a Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste, e o Sudeste e o Sul, o professor Milton Santos chamou de região concentrada, porque concentra a maior parte do meio técnico, científico e informacional, o sistema de fluxos, que é uma das características do atual estágio da globalização. E nós tínhamos a divisão geoeconômica, do professor Pedro Pinchas Geiger, certo? Que enxerga o Brasil dividido em 3 complexos regionais, Amazônia, Nordeste e Centro-Sul, certo? E vocês se lembram que nessa divisão, um estado pode ter território em mais de uma região, certo? E Mato Grosso tem aqui a Amazônia e Centro-Sul dentro do seu território. E vocês se lembram que nessa divisão eu falei para vocês que a Amazônia não significa que por ser Amazônia está no meio da selva, tal. Não. Vocês se lembram que eu dei um exemplo. De repente você pode estar visitando uma cidade como Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, IDH sensacional, infraestrutura é boa, certo? Mas é a região menos populosa, menos povoada, menos urbanizada, menos industrializada do Brasil. É a região mais dependente do setor primário da economia, agropecuária e extrativismo. E vocês se lembram que Centro-Sul, eu até falei na aula, eu não quero ser bairrista, moçada, mas de Cuiabá para baixo é o Centro-Sul. Grosso modo, é a região mais populosa, mais povoada, mais urbanizada, mais industrializada, o maior percentual do produto interno bruto, da população economicamente ativa, as maiores metrópoles do Brasil, onde ocorrem os principais eventos, é a parte do Brasil que está mais inserida no mundo globalizado, certo? E aí o nosso amigo colocou o mapa, a questão, e aqui as alternativas, certo? Olha só. A divisão dos biomas. Não é, moçada. Bioma é Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica. Não é. A letra B é uma divisão pouco estudada. Negativa, ela é muito estudada. Tanto é verdade que nós colocamos essa divisão na nossa aula. A divisão propõe as fronteiras, substituição das fronteiras reconhecidas pelo IBGE, uma nova vertente de debates geográficos. Assim, Mato Grosso sofreria uma divisão em seu território. Negativo. Não tem uma nova vertente e nem vai sofrer uma nova divisão, certo? A letra D, caracterizando as variedades climáticas. Não é, porque aí teria que ser clima equatorial, tropical, tropical de altitude, semiárido, tropical litorâneo, subtropical. Agora, é a divisão proposta pelo professor Pedro Pinchas Geiger. Esse nome foi falado para vocês. O mapa divide o território brasileiro por regiões geoeconômicas e considera o processo histórico de formação do território e as atividades econômicas principais de cada região. Pronto. Está aqui a resposta gabaritada a questão. É a letra E. Tudo tranquilinho, uma questão fácil. E ele já falou aqui que é geoeconômica, já deu a dica, certo? Aí teve a questão 25.
O curto primeiro subperíodo, de 64 a 67, é marcado por uma política de certa maneira ambígua, já que muitos municípios foram extintos, mas muitos outros foram criados. O estado do Amazonas criou 212 municípios em 1963, mas em 64 viu extintos 252. Durante a ditadura do regime militar no Brasil, novas políticas e programas sociais foram implementados visando o desenvolvimento e integração da nação. A respeito dessas afirmações, assinale a alternativa correta. Pessoal, de repente, você pode ter achado essa aqui um pouquinho mais difícil, mas não estava não, certo? Vamos ver o que a gente tinha aqui, ó, que é bem absurdo, tá? A divisão do Mato Grosso, UNO, entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, se desenrolou após o regime militar. Falso! 1977, governo do general Ernesto Geisel, você já eliminou essa questão. Tais programas econômicos deram destaque à presença indígena na região. Pessoal, presença indígena. E olha aqui, atualmente a situação dos indígenas foi resolvida pacificamente. Gente, falso, ainda temos muito problema de demarcação de terra. E quem mais veio para cá foi colonização particular. Como parte dos programas de desenvolvimento, muitas cidades no Mato Grosso foram fundadas e vários contingentes vieram ocupá-las. Devido à boa infraestrutura realizada para abrigar essa nova população, atualmente a economia agrária mato-grossense é voltada para o pequeno produtor. Falso! Agronegócio. E todo mundo se lembra que eu mostrei para vocês uma foto de Sinop em 1974. Não tinha nada, era só mato, certo? As intenções principais dessas políticas eram transformar o Brasil em uma economia independente. Uma das alternativas para isso foi se desvincular das normas estabelecidas pelo Fundo Monetário Internacional. Falso! Todo mundo se lembra que durante o regime militar, moçada, nós fomos até o FMI. Tivemos crise da dívida externa, certo? No início da década de 80. E nós fomos ao FMI, nós não nos desvinculamos dele. Agora, alguns desses projetos, como o Programa Estratégico de Desenvolvimento e o primeiro PND, Plano Nacional de Desenvolvimento, tinham como objetivo o controle da inflação e do Produto Interno Bruto. Isso é verdadeiro. Na verdade, não era controle do Produto Interno Bruto. Era elevação do Produto Interno Bruto e controle da inflação. Poderia ter escrito melhor aqui. Outros, como o projeto Brasil Potência, foram responsáveis pela implementação de infraestruturas em regiões como Mato Grosso, visando o recebimento do capital privado. Verdadeiro. Na verdade, esse projeto Brasil Potência era a visão que existia para a época do Brasil Potência com o milagre brasileiro e as grandes obras que foram feitas no país. Itaipu, Tucuruí, o projeto Carajás. E todo mundo se lembra que para nessa época, Mato Grosso, BR-163, BR-364, BR-158, BR-070, certo? Aí vieram os projetos de colonização particular, veio o linhão com energia para cá, o asfaltamento, certo? Então, tudo isso preparou a nossa região para receber os contingentes de imigrantes que vieram principalmente do Sul e Sudeste. E todo mundo se lembra que a prioridade era o capital privado. Projetos de colonização e grandes projetos agropecuários. Por isso que até hoje em Mato Grosso tem aí agropecuária Tamacavi, agropecuária Rossensal, agropecuária Consul, certo? Fazenda São João, que é da Camargo Correia em Poconé, certo? E os projetos como Sinop, Colíder, Sorriso, Canarana, Água Boa, tudo colonização particular, capital privado. Então, alguma coisa desses projetos aqui poderiam gerar uma certa dúvida, mas era a alternativa mais coerente. Foram só essas duas questões, moçada. Eu reputo a prova como fácil. Fácil. Essas duas questões, se você estudou direitinho, certo? Se você caprichou, deu uma caprichada, certo? No seu planejamento de estudo, tá? Não houve problema nenhum para você resolver essa prova, até porque o número de questões foi muito pequeno, tá? Então aí pra gente ficou uma prova muito tranquilinha mesmo, que não teve dificuldade nenhuma para ser resolvida, certo? Eu só não sei como é que foi a prova específica para a turma de geografia, mas isso a gente não trabalhou,
Tudo bem? 2 questões só, resolvidas, gabaritadas. Espero que vocês tenham tido um ótimo desempenho e desejo sucesso a todos vocês nesse concurso da SEDUC. Tudo bem? Moçada, prazer em revê-los. Um grande abraço a todos. Clique lá